você é o nosso convidado especial neste programa Diálogos de Justiça, que é produzido pela Unisa em parceria com o Instituto Paulista de Magistrados. Por isso, nós temos aqui hoje a presença especial do Dr. Jaime de Oliveira, presidente do IPAN. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigada pela presença. E, junto ao IPAN, hoje nós temos aqui o convidado que vai trazer informações que para você pode ser novidade, para a vizinhança, para os seus amigos. São orientações complementares e fundamentais. Trata-se hoje sobre a questão da saúde, especialmente do toxicômano, a internação compulsória de criança e adolescente. Esse tema hoje vai ser ministrado pelo Dr. Jefferson Moreira de Carvalho, desembargador e membro efetivo do IPAN também. Dr. Jefferson, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Eu usei uma expressão, começando o nosso bate-papo, que talvez nem todos conheçam, que é a expressão toxicômano. O que significa uma pessoa toxicômano? Elis, me permite inicialmente agradecer novamente o convite, agradecer ao IPAN, a pessoa do Dr. Jaime, pelo convite, e é muito importante para mim uma satisfação estar presente. A palavra toxicômano é uma palavra técnica que pode ser entendido como drogado, e às vezes essa palavra drogado tem um sentido pejorativo, mas essencialmente não há diferença nenhuma. Ok. E o tema que nós escolhemos junto ao IPAN e você para nós conversarmos é a internação compulsória dessas pessoas drogadas, especificamente de crianças e adolescentes. Qual a ideia ou o conceito legal de criança e adolescente, para nós sabermos a diferença? Isso é muito interessante, saber essa ideia de criança e adolescente, e hoje ela é definida por lei. O Estatuto da Criança e Adolescente estabelece que criança é a pessoa até completar 12 anos de idade. No dia que se completa 12 anos, se torna adolescente e vai até o dia que se completa 18 anos de idade, quando se transforma num adulto, legalmente falando. Tá bem. E este público pode se submeter a uma internação compulsória? Sim, esse público, essas pessoas, crianças e adolescentes, que hoje nós temos muitos viciados nas mais diversas drogas, eles podem sim sofrer, vamos dizer assim, a internação compulsória para que possa se livrar desse mundo cruel em que eles vivem. Quer dizer que pai, mãe que está nos escutando, avós ou as pessoas responsáveis por este público, adolescente, menino, menina, essa garotada, pode se utilizar deste instrumento. O que seria a internação compulsória? Ivelise, é uma questão muito complicada, muito delicada, e na verdade todos nós estamos comprometidos, porque a Constituição diz que cabe à família também responsabilidade pelas crianças e adolescentes, cabe ao Estado, cabe à sociedade, então todos nós estamos comprometidos. Em relação à criança e adolescente, normalmente se começa um processo na vara da infância e da juventude, e é dentro deste processo que haverá uma determinação judicial para que haja uma internação compulsória. E na tramitação desse processo nós temos quem? Nós temos o Ministério Público atuando, nós temos assistente social, nós temos psicólogos. Então todo esse conjunto de pessoas é que vai definir se há uma necessidade de internação compulsória ou não. Mas, doutor Jefferson, quem dá início a esse processo? Como é que são os pais, é o promotor? Quer dizer, porque o público que está nos assistindo, vamos imaginar que tem alguém aqui que esteja numa situação conflituosa, está com um filho numa situação extremamente grave, com o uso de drogas, ele não sabe o que fazer, porque muitas vezes os pais estão perdidos, não sabem o que fazer. O que eles fazem, então? Procuram o Ministério Público, procuram a vara da infância. Quem é que dá início, dispara esse processo? Isso é importante, quem está vendo o programa realmente ter conhecimento. Comparece na vara da infância e juventude, pode procurar o Ministério Público ou a equipe interprofissional, que são os psicólogos e assistentes sociais, e eles é que vão dar início a esse procedimento. Normalmente as pessoas comparecem perante assistente social e psicólogo, porque tem um plantão diário nas varas que atende, e eles é que dão início. Vão ouvir as pessoas, vão ouvir a criança ou adolescente, e a partir daí se começa um processo protetivo. A ideia é proteger a criança ou adolescente dessa vida que ele está vivendo. A pergunta do Dr. Jaime é bem pertinente, Dr. Jefferson, porque eu fico imaginando, se eu sou vizinha de alguém que utiliza de drogas e a família não faz nada, os pais não tomam providência, se eles podem comparecer à vara da infância e da juventude, onde é a sua região, mas os pais não fazem, a vizinhança pode? O tio, a avó, qualquer um? Eu ia até falar isso, mas acabei esquecendo. É verdade, pode sim. Como eu disse agora há pouco, se a Constituição estabelece que também cabe à sociedade a proteção de crianças e adolescentes, sim, aquele vizinho que sabe, nada impede que ele comunique
a essa equipe interprofissional, comunique a vara da infância, comunique o Ministério Público dessa situação dessa criança. Na verdade, ele está cumprindo uma obrigação, ele está ajudando essa criança, está protegendo essa criança e adolescente. Pode sim fazer essa comunicação, que isso vai dar início a um procedimento protetivo. Até porque muitas vezes é ele que está assistindo. Nós sabemos que no caso de droga, às vezes o adolescente agride os pais ficam sem ação. Os pais, às vezes, não têm força suficiente para tomar uma atitude. E quem está presenciando essa realidade é que muitas vezes pode dar início a esse processo que vai auxiliar não só o adolescente e o jovem, mas talvez auxilie a própria família, porque o grupo todo ali está vítima. E tem uma outra situação, às vezes os pais são os últimos a saber, porque os pais estão o dia todo trabalhando, e às vezes um vizinho que está ali durante o dia e outro horário acaba percebendo. E às vezes aquele negócio, comunica o pai e a mãe, não comunica, tem esse problema que as pessoas enfrentam. Então, às vezes, a vizinhança, amigos sabem primeiro do que os pais, irmãos, outras pessoas, da situação de algum envolvido com droga. Vizinho, empregada doméstica, que tenha visto, por exemplo, a utilização de drogas através de crianças e adolescentes uma vez só, basta para comunicar. Isso, é possível. Mas nós temos que pensar o seguinte, internação compulsória tem que ser uma exceção. Não são todos aqueles que são viciados nas mais diversas drogas que serão internados. Porque muitas vezes o próprio adolescente, a própria criança, como o próprio adulto, ele procura internação, ele procura ajuda. Então também tem que verificar isso. Uma internação não é algo que vai acontecer todo dia, tem que ser uma exceção. Eu queria retomar, doutor Jefferson, aquela questão que nós estávamos tratando sobre a internação compulsória. E o senhor chamou a atenção que nem todo caso é de internação compulsória. Eu acho importante retomar deste ponto, porque quem nos ouve talvez pense que toda e qualquer situação que envolva um jovem, adolescente com droga, que isso exija uma internação. Eu queria que o senhor abordasse esta questão para chamar a atenção que acho que nem toda situação é de internação e qual seria, então, a situação problema que levaria o Ministério Público ou a família ou alguém da sociedade a levar essa comunicação e, eventualmente, a chegar numa internação compulsória. Veja bem, como eu disse alguns minutos atrás, realmente a internação compulsória tem que ser vista como uma exceção. O processo na vara da infância e juventude ele pode existir mesmo sem haver internação compulsória. O ano passado, em 2012, eu acabei escrevendo um artigo exatamente sobre esse tema e abordando essa questão. O juiz da infância e juventude ele pode requisitar ao serviço público um tratamento ambulatorial, se for o caso. Ele pode requisitar um tratamento de acompanhamento da criança ou do adolescente. Então, são vários tratamentos que existem antes da internação compulsória. E não são todos os adolescentes que estão em situação de internação. Às vezes, um acompanhamento com grupos que trabalham com isso é suficiente. Então, o processo pode existir, existe sim. O que pode não acontecer é a internação. A internação ela vai chegar no último caso. Existe até um psiquiatra do Rio de Janeiro que ele acabou escrevendo dizendo que, a princípio, ele é contra a internação compulsória. Mas que ele acaba sendo a favor quando a pessoa está próximo à possibilidade de cometer suicídio. E eu contestei isso. Falei, mas como? Então, eu vou esperar um momento de haver uma possibilidade para suicídio, talvez algumas horas não vai mais dar tempo. Então, isso aí cabe em cada processo, em cada adolescente, em cada criança, as pessoas que trabalham ali, o juiz, assistente social, psicólogo, verificar, bom, todo o tratamento que fizemos antes não deu resultado, então vamos partir para a internação compulsória. E, doutor Jefferson, dentro dessa sua questão, o senhor narrou a oportunidade do tratamento ambulatorial. O que seria esse tratamento ambulatorial? Ele antecede a internação compulsória? Como ele funciona para a sociedade? Sim, o tratamento ambulatorial, como o próprio nome diz, é ambulatório, ou seja, se o Estado fornecer um local adequado em hospitais, em clínicas, onde o adolescente e a criança possa comparecer e lá receber medicação, lá receber orientação, esse é o tratamento que se pode dar. E o adolescente é obrigado a comparecer. Obrigado a comparecer. Isso aí é uma medida protetiva que o juiz impõe ao adolescente como uma obrigação para ele comparecer. E se ele não comparecer, ele tem que ter esta noção, esse conhecimento. Olha, se não comparecer, pode levar isso a uma internação compulsória. E ninguém quer internação compulsória. É muito melhor o adolescente continuar na vida dele estudando, trabalhando e participando desses grupos ou desse tratamento antes da internação compulsória, para poder resolver aquele problema que ele vive.
Por que que a internação compulsória é vista como este trauma? Ninguém quer. Ela é uma medida que protege quais bens da criança ou do adolescente? Isso também é interessante, viu, Evelise, pelo seguinte. A internação compulsória ela é vista de uma forma até negativa, porque ela retira a liberdade da criança ou do adolescente. Para todos os atos. Para todos os atos. A liberdade é como se ele estivesse preso. Ele não vai mais para a escola, não passeia com vai, os amigos, nada disso. Ele está recolhido para um tratamento. Por isso é compulsório, obrigatório. Agora, o que se protege aí? Protege a vida dele, protege a saúde dele, protege a liberdade dele também. Por quê? Fora, com quem ele está convivendo? Com outros viciados. Ele está convivendo com traficantes. Então, isso protege a liberdade dele de poder, depois desse tratamento, retornar à sociedade num outro ambiente. Então, na verdade, se está pensando na dignidade dessa criança, desse adolescente, que é uma determinação constitucional, é um fundamento do Brasil. O Brasil é um Estado em que o governo tem que se preocupar com a dignidade das pessoas. E deixar a criança e adolescente na rua aí, vivendo aí como se fosse um animal irracional, isso fere a dignidade da pessoa humana. Nós não podemos deixar isso. A gente não pode aceitar isso. Tá. E o senhor integrou, até bem pouco tempo, no tribunal, uma Câmara especializada que julgava recursos envolvendo menores, né, jovens, adolescentes, essa expressão mais adequada. Eu queria que o senhor contasse para nós a experiência que o senhor teve lá a respeito de como os juízes estão tratando essa questão. Quer dizer, essa é uma questão tranquila no judiciário, os juízes de primeira instância, eles estão internando, há resistência entre juízes, aqueles que também não concordam. Como é que estava esta situação dentro do Judiciário de São Paulo? Olha, no direito tem dois temas que me fascinam, vamos dizer assim, dentro do direito constitucional, que é a infância e juventude e que é o direito eleitoral. São dois temas que eu me aproximo muito, que eu gosto muito. E na minha área como magistrado, quase 30 anos, eu sempre trabalhei nessas duas áreas, eleitoral, infância e juventude. E quando eu vim ao tribunal, realmente eu tive a sorte para a Câmara Especial que cuida de recursos da infância e juventude. Então a gente pôde verificar a situação do Estado de São Paulo inteiro. E, na verdade, não é pacífico isso, existe muitos juízes determinando internação compulsória e outros não determinando. E todos eles têm fundamentos legais para isso. Nós temos fundamentos legais, ao contrário, que não é possível a internação compulsória, por quê? Porque fere o direito de liberdade do adolescente, da criança, de escolher a internação. Eu não quero ser internado, eu não quero tratar. Existe esse fundamento constitucional. Então, no Estado de São Paulo, nós temos várias situações. Juízes determinando internação compulsória e juízes não determinando. Na Câmara Especial, o que acontecia? Ela era um tanto dividida, não sei a situação hoje atual, mas a de 2 anos atrás era um tanto dividido, alguns determinando e outros. Com a internação compulsória, a criança e o adolescente podem se negar a essa internação? Eles têm voz ativa na internação? Ivelise, no artigo que eu escrevi o ano passado, eu termino, pelo que me recordo, dizendo exatamente isso. Uma criança e um adolescente que seja viciado em drogas, a vontade dele, a escolha dele não pode ser considerada. Ele não tem condições de escolha. Como uma pessoa viciada vai ter condições de escolher alguma coisa? Não tem condições. Então, a vontade dele não pode ser considerada. Por isso, a denominação de internação compulsória. Está bem. Mas isso até está dentro do que eu estou aqui refletindo, isso numa situação extrema, onde o vício, porque nós temos aí várias categorias de dependência. Tanto que há pouco falávamos da internação compulsória e do tratamento ambulatorial. E a minha pergunta era exatamente essa: como é que eu identifico, quais seriam os requisitos que autorizariam uma internação compulsória? Que seria exatamente, quer dizer, qual é o grau de dependência, em que situação deve se encontrar o adolescente ou a criança, para que se possa falar numa internação compulsória? Nós temos que verificar o seguinte: nós não temos um grau numérico para isso, é evidente, né? Primeiro porque, como tudo, depende de pessoa para pessoa. O que se percebe, que a experiência demonstrou, é que nos processos se percebe o seguinte, que chega num momento da vida que a criança e o adolescente, eles abandonam tudo. Eles abandonam a família, eles abandonam o estudo, abandonam o trabalho e passa a ter uma vida de ócio no qual somente o uso da droga é que lhe interessa naquele momento. É essa situação em que a internação compulsória, ela
se justifica? Porque antes disso, é evidente que tem adolescente aí trabalhando, estudando e viciado em droga. Lógico que tem. Ele ainda não está num grau onde, ou melhor, no qual ele não sabe escolher, ele até vive em conflito por causa disso. Nós sabemos, a experiência nos mostra isso. Então é esse momento em que o ser humano começa a se degradar da sua vida, é que a internação compulsória se justifica. Mas, doutor Jefferson, só para arrematar nessa linha de pensamento, e o Estado, ele está em condições de receber esse jovem, esse adolescente? Ele tem estrutura, ele tem preparo, ele tem profissional adequado? Porque nós sabemos que também existe um discurso político, existe um discurso social pela internação, que às vezes surge muito também em momentos pré-eleitorais. Mas o Estado está preparado para isso? Porque esse adolescente, nós estamos querendo retirá-lo, mas para um lugar melhor, para que depois ele possa ser reinserido. Ele tem que voltar para a sociedade sem uma dependência, para que ele seja dono da sua vontade, para que ele seja livre. Será que o nosso Estado, o Estado de São Paulo especificamente, mas o Brasil de um modo geral, como é que o senhor vê isso? O Estado está preparado? Tem como recolher todo mundo? Eu entendo que não está preparado. Nós estamos falando sobre esse tema hoje, por quê? Porque é um tema atual. Na verdade, São Paulo começou essa questão da Cracolândia há pouquíssimo tempo. Então é evidente que o Estado não está preparado. O que o Estado tem que se fazer, no meu modo de ver? Ele tem que começar a se preparar. Só que é um começo de preparação que tem que ser urgente. O Estado tem que se preparar urgente. Evidente que não tem onde se internar todo mundo, até o tratamento ambulatorial não tem condições de dar para todo mundo. Então a responsabilidade do Estado é muito grande. E eu penso e percebo que o Estado ele só começa a agir quando nós, sociedade, começamos a cobrar. Se a gente não cobra, o Estado fica ali na sua tranquilidade. E também tem esse fator que o Dr. Jaime falou que é importante, às vezes o momento eleitoral acaba se falando de situações que vão se levar adiante. Já se falou muito, inclusive, que está se preocupando em Cracolândia porque a Copa do Mundo está próxima. E que depois vai se esquecer tudo isso. Eu sempre acredito do lado correto. Eu acho que não vai acontecer isso. Talvez isso tenha sido um motivo, mas eu acho que vai continuar. Se São Paulo, ao meu modo de ver, não está preparado, o Brasil não está preparado. Então, isto é uma obrigação, isso tem que ser uma bandeira dos políticos, uma bandeira firme, uma bandeira primeira, o quê? A defesa da criança e adolescente quanto à sua saúde, quanto à sua integridade, atacando a questão do uso das drogas. Dr. Jefferson, vamos desmistificar uma ideia para a população que nos assiste? O toxicômano, ele é criminoso, especialmente dos que nós estamos tratando, crianças e adolescentes, ou eles estão com o direito à saúde comprometido? Nós temos aí as duas situações. É a prática do crime, onde acaba envolvendo, inclusive, o tráfico, porque as pessoas pensam que tráfico de entorpecente é vender entorpecente. Não é isso. Um passar para o outro substância entorpecente já é tráfico de entorpecente. Então acabam todos cometendo crime, mas também todos são vítimas. São vítimas da própria conduta, são vítimas de um Estado que não dá condições de vida com escola essencial, não dá trabalho. Então todos estão com a vida comprometida, com a saúde comprometida e ao mesmo tempo cometem condutas ilícitas. E nessa hipótese da internação, Dr. Jefferson, a família recebe algum apoio? Porque a família é fundamental e às vezes nós temos famílias totalmente desestruturadas e não se vê na atividade qualquer preocupação com o pai ou com a mãe ou com aquele que cuida do jovem. Ele não precisaria também de alguma orientação? Doutor Jaime, a questão é extremamente importante e isso compete a cada juiz da infância e da juventude, realmente, no caso concreto, dar apoio a essa família. Através de como? Através do seu trabalho técnico com psicólogo e assistente social e até encaminhando para o Estado para que dê apoio a isso. Este tema de hoje é um tema bem especial porque trata de um nicho que está em desenvolvimento na sociedade, a criança e o adolescente. Qual é o teu recado de esperança para esse pessoal? O recado de esperança para esse pessoal é que realmente procurem. Não procure a internação compulsória, mas procure tratamento. Procure tratamento, porque a vida é muito mais do que o uso de drogas por questões de momento. A vida é muito bonita para quem quer viver e está aí. Obrigada, Dr. Jefferson, pela presença. Eu que agradeço o convite e estou à disposição. Obrigada, Dr. Jaime, presidente do IPAM. Muito obrigada. Muito obrigado. Agradeço ao Dr. Jefferson e à Unisa por essa iniciativa. Contamos com você na próxima programação. Obrigada por acompanhar a nossa temática tão importante.